Desenvolva com o auxílio de diferenciais a lei do decaimento radioativo. Então, antes de explicar a equação em si, vamos entender um pouco o que é essa lei, né? Entende-se o seguinte, que o núcleo de um átomo, a gente sabe que consiste em combinações de prótons e nêutrons, né? Muitas dessas combinações, elas são instáveis, né? Por elas serem estáveis, os átomos decaem, né? Ou transmutam em átomos de outra substância, né? E esses núcleos são chamados de radioativos. Então, esse fenômeno de decaimento radioativo são essa transmutação de átomos de outra substância ou esse decaimento de átomos por conta dessas combinações instáveis, né? Por exemplo, né, ao longo do tempo, o altamente radioativo elemento rádio, né, por exemplo, né, ele transmuta-se no gás radônio, radioativo também, né, o Rn222. Então, para modelar esse fenômeno de decaimento radioativo, supõe-se que a taxa de decaimento, vamos dizer assim, supõe-se que a taxa de decaimento em função do tempo, né, segundo a qual o núcleo de uma substância decai, ou os núcleos de uma substância decai, é proporcional à quantidade, né, mais precisamente ao número de núcleos de substâncias remanescentes num dado instante t. Essa é a lei do decaimento. É que a taxa de decaimento ela é proporcional à quantidade de núcleos remanescentes. Então, podemos escrever o seguinte: vamos chamar A da quantidade de núcleos, o número de núcleos, ou não, o número de substâncias remanescentes no instante t, né? E vamos ter, então, que a taxa com a qual, né, a taxa de variação com a qual esse núcleo cai em função do tempo, que um núcleo decai em função do tempo, ou então se transmuta em átomos de outra substância, ela é proporcional à quantidade de núcleos, né? Quantidade de substâncias remanescentes, né? Novamente, a taxa de decaimento, vamos dizer assim, a taxa segundo qual o núcleo de uma substância decai ou então se transmuta, ela é proporcional à quantidade de núcleos, né? O número de núcleos ou a quantidade de substâncias remanescentes. Então, temos aqui que o nosso A é a constante é a nossa constante que estabelece a proporcionalidade. Então, essa constante, ela será positiva se ocorre um crescimento. No caso, se essa, como o exemplo citado, o rádio aqui, ao longo do tempo, se transmuta para o gás radônio. Então, esse daqui cresce e esse daqui sofre um decaimento. Então, se estamos analisando o crescimento, temos que o alfa aqui vai ser maior que zero. Se estamos analisando o decaimento, temos então que o alfa vai ser menor que zero. Então, resolvendo agora aqui a nossa equação diferencial, podemos resolver simplesmente por variáveis separáveis. Ficamos com 1 sobre A, dA igual a alfa dt. E integrando, ficamos com o logaritmo de A, alfa t,
mais alguma constante. Aplicando a exponencial, ficamos que A em função de T, ou seja, a quantidade de substâncias ou a quantidade de núcleos, vai ser igual a alguma constante vezes a exponencial de alfa T. Podemos ainda estabelecer uma condição inicial, que antes que ocorra qualquer decaimento, temos, ou seja, o instante zero. Antes que ocorra qualquer decaimento, ou qualquer crescimento, ou qualquer transmutação de átomos em outra substância, nós vamos ter então a quantidade inicial. Então, temos que se T é igual a zero, temos a nossa quantidade inicial, né? Novamente, antes de qualquer decaimento, crescimento ou transmutação em átomos de outra substância. Então, substituindo essa condição inicial, ficamos com A0 igual a C, que multiplica a exponencial de alfa vezes zero. Ficamos que C é igual a zero. Assim, como solução, temos a de T igual a A0 vezes a exponencial de alfa vezes T. Então, essa é a nossa solução. No caso, para encontrarmos alfa, é necessário que seja conhecido alguma quantidade de núcleos em algum dado instante, ou seja, um valor inicial. Esse valor inicial é substituído aqui na nossa solução e assim encontramos alfa.